Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 1 até o verso de número 8. Depois o 18. Mateus capítulo 13, aí Mateus, né? Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 8. Amém? No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar. Reuniu-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas a outra parte caiu em boa terra e dava fruto, a um 100, a outro 60 e a outro 30 por um. Mais na frente, lá, a partir do verso 18: ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, isso é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto, e outro 100, outro 60 e outro 30. Amém. Pai, nós concordamos com a oração do Pai Sérgio, e nós queremos novamente pedir a Deus que o Senhor possa vir ao encontro de cada necessidade. E queremos repreender nesta hora todo espírito contrário, toda força contrária, tudo aquilo que pode impedir, ó Deus, tanto o ministrar a palavra como receber a palavra. Toda força contrária está repreendida nesta hora. E nós pedimos a Deus que o Senhor venha com graça e poder, e que esta palavra, Deus, possa encher o nosso coração e haja edificação nesta noite. Bem sei, ó Deus, que não sou nada, mas o Senhor é a fonte da sabedoria, e o Espírito é a fonte da vida, e pode nesta noite fazer algo novo, algo inesperado, para operar no nosso meio, Pai. Por isso eu te peço nesta hora, venha ao encontro das nossas necessidades, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E aceitarmos. Aleluia. Glória a Deus. Prezados irmãos, este capítulo 13 é chamado de capítulo das parábolas, né? Mateus escreveu aqui no capítulo 13 muitas parábolas. E nós estamos aqui diante de nós com a parábola do semeador. Nós acabamos de ler. Jesus estava ali à beira-mar e muitas pessoas se reuniram. E ele então começou a pregar e ele disse que eu acredito que ele estava sentado no barco, porque ele disse que ele sentou no barco, né? E eu acredito que ele olhou longe assim, e pôde ver assim um semeador.
E aí, naquele momento, ele teve a inspiração de falar sobre o semeador. O semeador saiu a semear, e uma parte da semente que ele semeava caiu à beira do caminho. E vieram as aves dos céus, e pisaram aquelas sementes, comeram a semente. E Jesus disse que este é o tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não entende a palavra. E vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Aí nós perguntamos assim: mas como que o diabo vai tirar aquilo que foi semeado na alma ou no coração humano? E eu acredito, prezados, que o diabo ele usa a distração. Quando ele quer que você não focalize na palavra, ele usa a distração, e hoje não falta distração, né? Como tem distração? Se você não tomar cuidado, você fica pregado na distração. E Jesus disse que o diabo vem e arrebata a palavra. E a outra parte da semente, ela caiu entre as pedras. E logo ela nasceu, mas não havia terra o suficiente. E veio o sol e queimou aquela planta. Jesus disse que esse é o tipo de pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas quando vem as provações, quando vem as lutas por causa da palavra, essa pessoa se escandaliza. Essa pessoa diz: mas como pode acontecer isso comigo? Eu antes que não era cristão, eu vivia bem, agora depois que eu aceitei a palavra, tudo vem sobre a minha vida, é tanta luta, é tanta provação, é tanta tribulação. E Jesus disse que a outra parte da semente caiu aonde mesmo? No meio dos espinhos. E aquela semente, ela cresceu ali no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente e ela ficou infrutífera. E Jesus disse que é o tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, mas a sedução das riquezas, as coisas desse mundo sufocam a palavra de Deus, e ela não dá fruto, ela não permanece. E a quarta semente, ela caiu aonde mesmo? Boa terra. Boa terra. E ela produziu fruto a 1, 100, 60 e a 30 por 1. A minha mãe não falou agora. Eu lembro que eu contei uma ilustração na vez passada, que a parte mais importante da ilustração eu queimei ela. Prezados, nós queremos falar aqui sobre o semeador. Será que o semeador ele tem alguma responsabilidade? Será que é a pessoa-chave para que haja uma boa produtividade? Se nós olharmos na parábola, o semeador, ele é o ativo, a terra e a semente é o passivo. É o semeador que vai tomar algumas atitudes, é o semeador que vai fazer alguma coisa para que haja uma boa produtividade. E se você fosse me responder, se você fosse me falar nessa noite, o que você falaria de uma coisa importante que o semeador vem a fazer para conseguir uma boa produtividade? Fala aí. O que você acharia que é importante para que haja uma boa colheita? Não é uma pergunta retórica, é responder Deus. Tem outros fatores para poder. Uma coisa só por mês. O que você acha? Uma coisa que o semeador precisa fazer para que consiga boa. Uma por mês. Arar. Preparar o solo. Isso. Na minha palavra aqui, preparar o solo está na terceira parte. O semeador, o agricultor, ele precisa preparar o solo, porque se ele não preparar o solo,
ele não vai ter uma boa colheita. Parece-me que esse semeador aqui, ele não olhou para aquela parte do solo que estava cheia de pedras. Ele não foi naquela parte que tinha espinhos e capinou e queimou, até jogou ali um veneno para que aqueles espinhos não nascessem. Aquele solo não foi preparado. Então o semeador não preparou aquela parte do solo. Então é importante que o semeador ele venha preparar o solo para lançar a semente. Nós sabemos que a semente para nós aqui é a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo falou: a semente é a palavra de Deus. Aquele que prega é o semeador. E nós sabemos, prezados, que nem todos neste mundo estão preparados para receber a mensagem do Evangelho. Nem todos estão como Cornélio estava naquele dia, né, pastor? Cornélio estava preparado. Aquelas pessoas que estavam ali na casa de Cornélio estavam preparadas. Eles foram preparadas antecipadamente. E quando Pedro jogou a semente, foi uma maravilha. Então, prezados, nem todos estão preparados para receber a semente do Evangelho. Jesus disse certa vez para os seus discípulos: tenho muita coisa que vos dizer e vos ensinar, mas vós não estáis preparados. Então existem pessoas, prezados, que não estão preparadas. E nós precisamos então preparar. E como nós podemos preparar o solo, a terra, a alma humana? Como você, como um semeador, porque todos nós somos semeadores. Ninguém na igreja veio para fazer uma coisa, a não ser semear a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. Nós precisamos às vezes orar em favor das pessoas. Nós precisamos muitas vezes jejuar em favor das pessoas. Nós podemos muitas vezes levar uma palavra de conforto ao coração da pessoa. Então há necessidade de preparar o coração, a alma humana. Sem preparo não há. E esta é a responsabilidade do semeador. Qual outra coisa você listaria como uma coisa importante para que o semeador tivesse uma boa produtividade? A chuva. Essa não é do semeador. O semeador, a atitude do semeador para que ele venha ter uma boa produtividade. Oi? Isso, é a primeira parte da minha mensagem aqui. Ele precisa escolher, ele precisa separar uma boa semente. Nós sabemos que a palavra de Deus é a semente. E esta palavra, ela é uma boa semente. Mas nós precisamos às vezes ter uma palavra certa para uma pessoa certa. Não é qualquer palavra que você vai falar. É necessário você escolher. É necessário você saber o que aquela pessoa está precisando para ministrar a palavra. E quem vai, prezados irmãos, nos ajudar como semeadores do reino, quem vai nos indicar qual é a semente certa para lançar naquele solo que quem sabe está precisando, é o Espírito Santo de Deus. É você se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, aquela vida precisa de Ti e eu quero alcançá-la para o reino de Deus, mas eu não tenho capacidade, mas eu quero que o Espírito Santo venha me ajudar e eu possa lançar a minha semente certa para que ela venha frutificar. Então não vamos pregar de qualquer jeito, vamos falar com o Espírito Santo e Ele vai nos ajudar. A palavra certa, ela vai trazer realmente a cura, ela vai trazer a abertura de mente e o coração vai se abrir. Amém? Vamos continuar aqui, vocês vão continuar me ajudando. Qual seria uma outra coisa do semeador?
Vamos focar no semeador. Pode fazer para obter uma boa produtividade. Vai, fala, não entendeu? Adubar a terra. Adubar a terra. Aí já está no preparo da terra. Está no preparo da terra. Uma outra coisa que o semeador pode fazer. Regar? Esse não é o semeador, esse é Deus. Fala que o semeador pode fazer. Nós falamos sobre preparar a terra, na escolha da semente, acertar na escolha da semente. O que esse semeador fez? Ele lançou a semente aonde? Em qualquer lugar. Então, há uma necessidade de verificar aonde nós vamos lançar a semente. Aonde? Aquele homem que estava semeando, eu acho que nessa parábola de Jesus aqui, consegue lugar. Nessa parábola de Jesus, ele não era o dono da semente. Porque pouco importava, caiu à beira do caminho, está no meio do mato, está no meio das pedras, não se importou. Mas há uma necessidade, meus prezados, de nós verificarmos aonde nós vamos lançar a semente. Como eu disse, existem pessoas que não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus. E Jesus nos alerta quando ele diz assim: não lanceiem as vossas pérolas aos porcos, nem deem coisas santas aos cães. Se você lançar as pérolas aos porcos, eles não vão valorizar aquilo ali, eles vão pisar, eles vão dilacerar, eles não vão dar valor para aquilo que está ali. Embora a palavra de Deus ela tenha um valor muito grande, mas a pessoa que não está preparada, ela não vai receber a palavra. Jesus disse certa vez: quando vocês forem para uma cidade e lá não te receberem, quando saírem daquela cidade, sacudir o pé, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra aquela cidade, porque eu vos digo que no dia do juízo haverá menos se for para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Embora a pessoa não receba, ele não está livre, ele não é uma pessoa irresponsável. Então, prezados, nós precisamos saber aonde nós vamos lançar a semente da palavra de Deus. Lançar pérolas aos porcos não é uma coisa boa, vai nos trazer prejuízo e a pessoa também não vai entender. Qual outra coisa? Já pensou aí? Eu listei 6. Semear no tempo certo. Não tem que semear no tempo certo? Tem. E a palavra de Deus diz assim: existe todo o propósito, existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de semear e há tempo de arrancar aquilo que semeou. Então, toda semente, ela tem um tempo certo para plantar. Eu sei que hoje a tecnologia está avançada e ela modifica solo, mas existem coisas que precisam ser plantadas no tempo certo. Tem algum agricultor que sabe o tempo de plantar soja, feijão aqui? Eu não sei. Existe um tempo certo para plantar. Então, se existe um tempo certo para plantar, nós precisamos saber onde vai plantar, quando realmente vai plantar, quando vai semear a semente. Se você está trabalhando numa empresa, será que lá na hora do trabalho é o momento de você semear a sua semente? Será que a pessoa que vai receber a semente não vai olhar você como uma pessoa que está querendo enrolar no serviço e talvez não vai nem observar aquilo que você está falando? Ele vai ficar mais de olho para ver se o chefe está olhando
enquanto você está tentando fazer isso não vai trazer nenhum benefício. É preciso saber o tempo certo de semear. Não adianta você ir numa festa onde está rodando bebida, onde está o baile, e você querer semear ali. Eu estou aqui semeando. Não adianta, vai perder tempo. A semente é como que jogar à beira do caminho, cair no solo duro. Então é necessário, prezados irmãos, saber sempre o tempo certo. E eu volto a dizer, é o Espírito Santo que vai fazer isso também. É o Espírito Santo que vai mostrar para nós o tempo certo, aleluia, porque nós todos somos semeadores do reino de Deus. Tem mais duas coisas ainda que eu quero falar. Quem se anima a dizer? Mais duas coisas importantes para que haja uma boa colheita. Creio que é muito importante essa. A quantidade da semeadura. Se você semear apenas em um alqueire, vai ter uma quantidade de colheita. Mas se você semear em 10 alqueires, vai ser uma outra quantidade de colheita. Então, a colheita nossa, a colheita do reino de Deus, vai depender do quanto nós estamos semeando. E muitas vezes, prezados, não é um puxão de orelha, mas muitas vezes, mas é um lembrete, que nós passamos semana, meses e ano, e não semeamos nada no reino de Deus, não semeamos nada nas pessoas. Uma das coisas que o G12 procurava ensinar com muita ênfase, é que quando você quer ganhar uma pessoa ou duas pessoas para Jesus, você começa a colocar essa pessoa em oração diante de Deus. Você começa a colocar em oração, você começa a repreender os demônios que podem estar impedindo daquela pessoa se converter. E aí você vai aos poucos se aproximando daquela pessoa, tendo amizade com aquela pessoa, e aos poucos você vai falando a palavra de Deus. E dentro de pouco tempo você está conseguindo levar essa pessoa para um grupo familiar, e essa pessoa vai estar se abrindo ao Evangelho. Mas há necessidade de semear. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Louvado seja Deus. Por que as igrejas, prezados neopentecostais, as igrejas que pregam sobre a prosperidade, dentro de pouco tempo você vê a igreja está cheia? Por quê? A Bíblia diz, Paulo dizendo, Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco também semeará. Aquele que semeia abundância, em abundância também semeará. E Paulo está falando ali sobre o quê? Sobre as contribuições. E essas igrejas neopentecostais, eles pegam esse texto e eles usam, e eles pregam, e eles semeiam, e eles falam. E hoje existe uma centena, 1 milhão de pessoas querendo enriquecer-se, querendo prosperidade, querendo alcançar uma vida boa, e eles vão lá e escutam a mensagem, porque se você contribuir, Deus vai te dar, se você der, Deus vai multiplicar, e vão semeando, e as pessoas vêm, e começam a contribuir. E quanto mais eles pregam, mais gente vem, porque o homem está querendo isso. O homem está querendo prosperidade. O homem quer um carro zero. O homem quer uma casa nova. O homem quer ter uma vida boa. Ele quer ter prosperidade. Então a mensagem da prosperidade é muito semeada, e essas pessoas vêm para a casa de Deus. E graças a Deus que muitos encontram a Jesus. Muitas dessas igrejas, embora preguem exaustivamente a prosperidade, mas eles também pregam que Jesus Cristo é o Salvador, e que a pessoa, além de contribuir, precisa entregar a sua vida, porque se não entregar a sua vida para Jesus, não tem salvação. Louvado seja Deus. Então, irmãos, semear em boa quantidade. Vamos pensar nisso. Somos semeadores. E por último, a última coisa que é muito importante:
cuidar do campo aonde foi semeado. Aqui, depois dessa parábola, tem a parábola do joio. E a Bíblia diz que o homem pegou a boa semente e semeou no seu campo. Mas dormiu. E veio o inimigo e semeou o quê? Joio. O joio. E quando cresceu o trigo e o joio, somente uma parte apareceu espiga, porque a plantação estava infestada de joio, e o joio prejudicou na produção do trigo. Então há uma necessidade de cuidar do campo aonde foi semeado. O apóstolo Paulo diz assim: um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, vem do Senhor. Então há uma necessidade, prezados, porque o nosso inimigo Satanás, ele anda ao derredor procurando a quem destruir. Ele vai querer destruir a colheita de Deus, ele vai querer destruir a lavoura de Deus. Vocês sabem que no Rio Grande do Sul existe uma infestação de javalis nas plantações, e foi até liberado pelo plano de abater esses javalis. Eles entram na plantação e vão destruindo todas as plantações inteiras, são destruídas. Por quê? Porque o proprietário fica ali em cima vigiando com a sua espingarda, com o seu canhão, para destruir aqueles destruidores da plantação de Deus. E sabe que o diabo, Satanás, é como um javali, que ele entra na lavoura de Deus e ele entra para destruir. Ele não tem amor, ele tem ódio, e ele quer destruir a igreja de Deus. E nós precisamos estar vigilantes, para que Satanás ele bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Então, prezados, há uma necessidade de cuidar daquele que foi alcançado pela semente do Evangelho. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes podemos, depois de semear a palavra de Deus, não agir em conformidade com a palavra e trazer escândalo ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos Coríntios, ele falou dos seus sofrimentos por causa da igreja, e ele disse: depois de tudo isso, pesa sobre mim o cuidado da igreja de Deus. Paulo que cuidou da igreja, Paulo que no Novo Testamento tem 13 cartas que ele escreveu, fora algumas que se perderam. Ele tinha o cuidado, ele tinha o desejo de cuidar da lavoura de Deus, e ele fazia de tudo para que a igreja de Deus ficasse firme. E nós, meus prezados, somos também obreiros de Deus, somos semeadores de Deus, e nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, venha ajudar-nos a cada dia a cuidar da sua lavoura. Vamos cuidar do irmão que está ao nosso lado, vamos cuidar daquela pessoa que está mais fraca. Existem pessoas que elas não estão totalmente fortes igual você, e nós precisamos dizer: Senhor, ajuda que eu possa dar a minha mão àquele que está mais fraco, eu seja um suporte, como diz o apóstolo São Paulo. Suportai-vos uns aos outros, e suportar é você estar ao lado da pessoa, não é aquele aguentar, não, mas é você ser um suporte para essa pessoa. Então, prezados, aqui nós vemos pelo menos 6 coisas, e deve ter um pouco mais ainda, coisas importantes que nós, como semeadores, nós podemos fazer para que alcancemos uma boa produtividade. E se nós nos colocarmos diante de Deus em oração, se nós falarmos para o Senhor: Senhor, eu não tenho condições, eu sozinho não posso, a minha força é pequena, a minha capacidade é pequena, eu tenho até dificuldade de me aproximar das pessoas. Vocês não sabem, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Não pense que às vezes fico pelos cantos aí, é por timidez mesmo. Não é fácil vir daqui, às vezes o coração dispara, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que levar a palavra do Senhor. Não temos que nos acompanhar diante do medo e da dificuldade. Nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, não tem condições, eu de mim mesmo não tenho condições, mas o Senhor é a minha força, o teu Espírito pode me ajudar, e eu vou cumprir o meu ministério, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para
fazer no reino de Deus, e eu vou me alegrar, porque a lavoura do Senhor, ela vai crescer, e nós vamos ter uma alta produtividade. Aleluia! Louvado seja Deus. Sei que Deus poderá, meus prezados, nos ajudar, porque Ele é o dono da obra. Não é o pastor que é o dono da obra, não é a liderança da igreja, mas é o Senhor Tecalamacheia, que é o dono dessa obra. E o diabo, o javali da obra de Deus, vai ter que sair em nome de Jesus, e nós vamos ver o reino de Deus florindo e muito fruto para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, teus prezados. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Nós louvamos, Senhor, porque o seu Espírito Santo tem nos aberto os olhos nesta noite para uma coisa muito importante. Nós queremos nos colocar na presença de Deus, como semeadores do reino de Deus. Precisamos cada dia estar alerta, Senhor, fazer aquilo que seja necessário para que haja uma alta produtividade no reino de Deus. Nós sabemos que há dificuldade realmente, nós sabemos que existem barreiras, Senhor, mas Tu és aquele que vai à frente derrubando as barreiras, Tu és aquele que vai à frente quebrando as correntes, destruindo os ferrolhos e dando graça ao Teu povo. O inimigo, ele vai ser vencido em nome do Senhor Jesus. Por isso, abençoa a tua igreja, abençoa a vida do pastor, da sua esposa, abençoa o ministério desta igreja, o louvor desta igreja, cada líder desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Que haja unidade, Senhor, que possamos dar as mãos, Senhor, e vencer todos os obstáculos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da força e graça do povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.